Escola Bíblica, lição número 11. O zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Texto áureo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo 4,16. A leitura bíblica será de 1 Timóteo 6, do 3 ao 11, e 2 Timóteo, do 14 ao 17. 1 Timóteo 6. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma às suas sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas, de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias ruins, suspeitas. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho, aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça da piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. 2 Timóteo 3. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Nossa introdução. Qual o fim do mandamento? Por que devemos zelar pela sã doutrina? Qual o ponto de equilíbrio da sã doutrina? O assunto que estudaremos nessa lição responderá essas questões que se mostram importantes para a nossa caminhada na vida cristã, que o Espírito Santo enriqueça na graça e no conhecimento. Dois termos técnicos importantes: ortodoxia e heterodoxia. São dois termos técnicos necessários à teologia para compreender a distinção entre ensino correto e desvios quando há outra doutrina bíblica. Estes termos nos ajudam a compreender a preocupação de Paulo com a invasão de heresias nas igrejas locais. O conceito de ortodoxia. Na língua grega do Novo Testamento, a palavra tem como prefixo ortos, que significa o que é direito e reto e certo. Então a definição técnica para a palavra ortodoxia diz respeito à absoluta conformidade com um princípio ou doutrina. Na teologia cristã, o termo refere-se ao modelo bíblico das sãs palavras. Logo, a doutrina cristã é ortodoxa, enquanto for coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinaram. Conceito de heterodoxia. O prefixo da palavra heteros significa outro. Assim, a heterodoxia nos remete à opinião diferente, oposição aos padrões, normas ou dogmas estabelecidos. Se a ortodoxia tem um só parecer, a heterodoxia implica em outro parecer, opiniões e a respeito de um mesmo objeto. Para o apóstolo Paulo, a igreja deve manter a unidade doutrinária da fé e combater com veemência as doutrinas de demônios. A igreja deve ser, portanto, ortodoxa, e sua advertência é um antídoto para nós nos dias de hoje. Devemos, pois, fortalecer a unidade doutrinária em nossas igrejas. Mas qual é a advertência do apóstolo? Em 1 Timóteo, Paulo adverte acerca de alguns que não ensinem outra doutrina. Aqui a palavra outra é heteros, diverso. Por isso, Paulo se refere a outra doutrina, como a que nada tinha a ver com a genuína doutrina de Cristo. Este zelo para preservar a sã doutrina trazia um contexto de homens sem escrúpulos, que não respeitavam os ensinos dos apostólicos. O apóstolo os identifica como lobos cruéis, vestidos de ovelhas que investiam contra o rebanho de Deus, não o perdoando. Quais eram os problemas da ordem doutrinária? As igrejas plantadas por Paulo e outros apóstolos no primeiro século sofreram com a infiltração de conceitos filosóficos pagãos e judaizantes. Na interpretação da doutrina apostólica, nas igrejas como a de Corinto ou Éfeso, havia os que afirmavam crer no evangelho, mas não renunciavam aos costumes pagãos. Outros traziam uma bagagem religiosa do legalismo judaico, aliada ao gnosticismo. É lamentável que hoje haja os que defendem a banalização da graça de Deus para que, em nome dela, possam viver em licenciosidade, e os judaizantes que confundem a liturgia cristã com a judaica, bem como a moral judaica e cristã com o legalismo judaico.
A Igreja de Cristo pertence a um novo tempo e deve obedecer ao ensino do Novo Testamento. As fábulas e as genealogias intermináveis. No tempo de Paulo havia os mestres falsos que propagavam fábulas e lendas na vida judaica como culto aos anjos. Além de não possuírem conteúdo concreto, eles torciam o sentido da verdade apostólica. O apóstolo advertiu a igreja quanto a essas coisas e as refutou com veemência. Aqui aprendemos que não podemos perder tempo com querelas infrutíferas. O conhecimento das Escrituras não é para ostentar vaidade pessoal ou capacidade do intelecto, mas para nos fazer caminhar com um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. A igreja é coluna e firmeza da verdade. Em Timóteo, o apóstolo declarou que a igreja sustenta a verdade. Por conseguinte, diante das falsas crenças, a igreja é a coluna de firmeza da sã doutrina. Ela é a demonstração viva e santa da verdade revelada nas Escrituras. Por isso, a igreja mantém que defende a fé cristã na sã doutrina, contra todo o erro e oposição intelectual, filosófica e religiosa dos falsos mestres. Não podemos descuidar desse nosso papel. Qual seria o objetivo de zelar pela sã doutrina? Seria preservar o amor em um coração puro e uma fé não fingida. A finalidade da defesa da doutrina é o amor como prática sincera da fé em Cristo. O falso ensino e os falsos mestres geram contenda, dissensões e gangrenas na comunhão. Logo, não há cristianismo ortodoxo sem a prática do amor, de um coração puro e de uma fé não fingida. O fim do mandamento é o amor. Em 1 Timóteo, o amor aparece como um freio, um instrumento de equilíbrio no combate às falsas doutrinas. Na Epístola Paulina, o combate nunca é contra pessoas, mas contra as ideias que elas representam. O zelo do apóstolo se dá justamente para impedir que o espírito dos falsos mestres se infiltrasse na igreja. Nesse caso, o amor, por fim, no mandamento, é um antídoto perfeito. Ora, o amor de um coração puro é um amor que procede de dentro para fora, não se tratando de mero sentimento. Nesse amor, o coração é santificado pelo Espírito Santo, gerando uma pureza interior, pois um coração sujo pelo pecado não pode agir amorosamente. Já um coração limpo diante de Deus recebe e vê as coisas espirituais com transparência. No amor não há lugar para imparcialidade, pois se cultiva uma boa paciência, nem lugar para uma simulação, fingimento ou hipocrisia, pois não há espaço para simulação, fingimento ou hipocrisia, pois se cultiva uma fé não fingida. A nossa conclusão é que a Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte genuína para a doutrina cristã. Por isso, precisamos ser dedicados estudantes das Sagradas Escrituras, a fim de que zelemos pela sã doutrina. Levemos em conta que a finalidade dela é o amor para em Cristo, vivermos com um coração puro e uma fé não fingida. A exemplo de Paulo, somos chamados para zelar pelo Espírito, pelo ensino de Cristo, a fim de edificar a Igreja do Senhor. Como comentário, eu gostaria de trazer que somente tendo a vida em Cristo, conhecendo a Cristo verdadeiramente, podemos deixar de ser egoístas, porque para amar e ter uma fé não fingida, primeiramente pensaremos em Cristo e logo após nas pessoas que amamos e depois pensaremos em nós mesmos. Esse é o amor real. Pensar sempre no outro antes de si mesmo, ser sempre altruísta, estar sempre disposto a pensar no outro e depois em si mesmo, com palavras edificantes. Eu vejo que o mundo nos traz através do materialismo, e isso a gente vai poder ver mais adiante com outros ensinos, que o materialismo nos destrói exatamente fazendo-nos pensar desta forma, sendo egoístas, não tendo a capacidade de amar, sempre vendo o que a pessoa pode nos oferecer, e se a pessoa não tem aquilo que pode nos oferecer, então não devemos amá-la. E isso é um conceito muito errado, muito errado. Já vi pessoas pregando em púlpito, que, por exemplo, se minha filha fosse namorar com um rapaz e o rapaz não tivesse emprego, ou casa, ou carro, eu diria para ela não namorar ele, porque ele não se dá conta de si mesmo. Mas pense por outro lado, está então ensinando a sua filha a se vender? Porque se não há dinheiro, não há por que você se entregar a esta pessoa. Sendo que, independentemente dos bens e do que a pessoa possa ter, ela pode ter algo muito melhor, que é um caráter esculpido em Cristo. E isso não tem valor.
Isso não tem preço, né? Isso é uma coisa de valor. Então, esses conceitos, obviamente o homem não pode se eximir e tem as suas tarefas a serem cumpridas, como o homem deve ir de frente aos seus problemas e resolvê-los, mas não é com os bens que nós poderemos medir as capacidades de uma pessoa. A gente conhece a boa árvore pelos seus frutos. Então, uma pessoa de bom caráter pode sim não ter tantos bens e ainda assim ser uma boa pessoa. Então, tiremos o materialismo para que possamos amar as pessoas, para que possamos ver as pessoas como elas realmente são, através das suas atitudes, através dos seus atos, e possamos amá-las. E mesmo que elas não tenham bons frutos, ainda assim devemos amá-las, porque devemos nos suportar em amor, devemos amar uns aos outros como Deus nos amou, e o amor sempre é um mandamento maior, porque quem ama cuida, quem ama tem zelo, quem ama quer ajudar, quem ama quer edificar, quer melhorar. E principalmente e para as pessoas que têm e sofrem com problemas de depressão, da mesma forma que tu se dedica aos outros, dedique-se a si mesmo. Porque pense que você mesmo é uma pessoa a quem você gostaria de ajudar. E ajude-se a si mesmo, edifique-se a si mesmo e diga boas palavras e boas coisas a si mesmo para que seja edificado. E vendo o amor de Cristo, pedindo para Deus, tenha a capacidade de ter um coração de verdade em que seja possível amar de verdade as outras pessoas. Sendo o amor o maior dos mandamentos, você não vai poder ter uma fé fingida, porque pensará primeiro em Cristo e cuidará com a hipocrisia. Acho que é bem isso. E cuidar e estudar, que aqui fala. Todos temos que estudar as Sagradas Escrituras. Precisamos ser dedicados estudantes das Sagradas Escrituras a fim de que zelemos pela sã doutrina. Escola Bíblica. Vão na escola bíblica, por favor. Leiam as revistas. Vão na escola bíblica. Comprem o material. Às vezes é 10 reais, é 15 reais. Não, você não vai ficar mais rico porque gastou 15, porque deixou de gastar 15 reais, porque tem 15 reais no bolso. Isso não vai mudar a tua vida. Então gaste com seu conhecimento, gaste consigo, edifique sua vida, arrume seu coração, arrume a sua mente e parta para o mundo com Cristo ao seu lado. Amém. Quem gostou, dá um curtir, dá um joinha. Deus abençoe.